aqui é Kenny do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E um anime que retorna mais uma vez para o canal é Bugou Stray Dogs 3, que teve mais um excelente episódio. Mais uma vez a Bones arrasando aí em suas animações. Uma animação bem fluida, bem feita, sem perder detalhamento e a estética de cada personagem. No fim das contas, antes de falar desse episódio maravilhoso, tenho que te pedir um like aí para ajudar esse vídeo, beleza? Se você curtiu, não esquece de fazer isso. E também se você gosta de conteúdos desse tipo de análise de impressões e também de chances de nova temporada e até outras informações do mundo dos animes, se inscreve no canal para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Então deixa de enrolar e agora vamos falar do episódio em si e do que eu achei desse último episódio de recapitulação, podemos dizer assim, tendo em vista que é o ponto de vista de Shuya antes da história atual que se encontra Bugou Stray Dogs. O que acontece é que a gente acaba vendo que o personagem, ele após confrontar o Sr. Randon ali, que era o responsável por fazer o despertamento aí do Arahabaki, a gente acaba vendo que ele explica que na verdade o motivo do Shuya estar indo atrás das informações sobre o Arahabaki e tal, e até entrando nessas investigações, é porque ele queria saber quem era o cara que tinha despertado ele e tinha feito ele sair de onde ele estava. Ele queria mais informações sobre isso. E aí o Sr. Randon ele começa a explicar algumas coisas. É explicado também que no caso ele queria tomar para si o próprio Shuya. No caso o Arahabaki é um espírito muito forte, tem bastante poder, e se ele pudesse matá-lo e fazer com que ressuscitasse, tornando um espírito melhor do que o antigo chefe, que é o que ele usava ali, onde até mesmo a gente vê que ele se materializa da forma que o cara quiser, isso seria ótimo para o vilão. O Dazai é pego e colocado numa espécie de cubo, onde esse cubo justamente seria um local perfeito para manter o antigo chefe ali dentro junto com o Dazai e aí eles poderem lutar, no caso matar o Dazai em si. E também, como aquilo é um poder que é feito um campo de força, o Shuya não conseguia entrar e salvar o Dazai de forma alguma. Então a gente vê aí que ele entra no controle de toda a situação. E caramba, velho, é muito legal ver as lutas iniciais. A gente vê que o Shuya tenta ferrar ele de toda forma, tenta ferrar o Sr. Randon. E caramba, velho, é muito bem feito, bem fluido pra caramba. Eu gostei muito disso, eu fiquei muito feliz com esse episódio, porque a fluidez se manteve bem acima da média. Tá difícil a gente ver tanta coisa fluida e até mesmo bem animada dessa temporada. Eu já devo ter falado isso em outros animes que eu tô comentando. E isso é muito bom para os nossos olhos. A gente vê uma coisa bem feita sendo mostrada na nossa cara. No fim das contas, o que acontece é que a gente acaba vendo que tanto o Dazai como também o Shuya, eles começam a trabalhar junto para matar, no caso, o inimigo. Matar os dois inimigos ali. E a gente vê que o Dazai ele fica lutando com aquele ser criado pelo Sr. Randon. E aí eles ficam fazendo o possível para poder ferrar o cara. No caso, o Shuya que está do lado de fora tentando chegar no Sr. Randon, e enquanto o Dazai tenta ferrar ali o antigo chefe. E o interessante de tudo isso é que realmente o Shuya é muito forte, mostrando ser mais forte até mesmo que o próprio inimigo. A luta se estende e a gente vê que em certo momento tem uma hora que eles tentam se encontrar, no caso da Dazai e também o Shuya, para poder justamente meio que eliminar aquele campo de força. E mano, o campo de força começa a vir contra o Shuya e o Shuya consegue ficar parado no mesmo lugar. O campo de força passa por ele e ele não sai dali, onde até mesmo o Dazai vai correndo até ele para poder chegar no ponto dele e tocar na mão dele. Realmente, se isso acontecer, o Shuya vai acabar entrando no campo de força ou até mesmo quebrando o campo de força. E com isso, conseguindo aí uma brecha para ferrar o inimigo. E eles conseguem se dar a mão. E quando isso acontece, é o tempo perfeito para poder o Shuya ter um espacinho e ir para cima do inimigo. E ele vai com tudo, mete o cacete no cara e acaba deixando ele incapacitado. Onde a gente mesmo vê que o Dazai consegue ferrar ali o espectro, vamos dizer assim, do antigo chefe, usando um metal que estava escondido no seu braço engessado. Que na verdade não estava com problema, era só uma desculpa para andar com uma espécie de arma, né? Porque ele não tem como se defender, tendo em vista que seu poder é apenas inutilizar poderes. E ele até mesmo levou um corte porque ele não tem um poder a mais que isso. No fim das contas, ele consegue matar aí aquele espectro, ele dá um murro com aquele metal pesado na boca dele, e aí eles têm um momento de conversar um pouco com o vilão.
O vilão acaba falando tudo o que pretendia, explica que ele era um espião, estava ali naquele lugar juntamente com um parceiro, esse parceiro teria traído ele e no fim das contas o que acontece é que na tentativa dele fugir, ele usou o Arahabaki como forma de pegar o poder dele para poder ficar forte e tentar sobreviver com outros ataques da organização que ele fazia parte e que estava traindo ele. No fim de tudo, o que acontece é que a gente bem sabe que deu tudo errado, o Arahabaki saiu, destruiu toda aquela cidade e literalmente o circo pegou fogo. Eles conseguem ferrar o cara acaba morrendo, pelo que parece, e aí nesse momento a gente acaba vendo os destinos de cada personagem. Uma coisa interessante é que o Shuya, ele realmente de fato se ferrou, velho. O mais prejudicado foi ele. Quando ele começa a falar aí que se lembrava de tudo que tinha acontecido, que todas as informações sobre o Arahabaki, sobre o evento e sobre tudo que havia acontecido com o Shuya, inclusive que quando o cara estava morrendo, ele disse que provavelmente o Shuya só era um receptáculo para o Arahabaki e fazer com que o Arahabaki ficasse livre e tocasse o terror, ele não teve mais informação além do que isso. E aí ele fica pensando sobre toda essa ideia. Uma das ovelhas ali da organização dele chega, vai falar com ele, fala com ele muito bem e enrola o cara, velho, onde dá uma facada nele e ainda bota um veneno para ferrar o coitado. Nesse meio tempo a gente vê que na verdade as ovelhas resolveram traí-lo, tendo em vista que para elas parecia que ele tinha traído eles e estava com a máfia do Porto. Coisa essa que a gente já sabe que não é, né? Ele só estava ali trabalhando para eles, porque no fim das contas ele tem que salvar aquele pessoal. E para lascar tudo isso, ele acabou sendo traído pelas próprias pessoas que ele estava tentando salvar, velho. E a gente vê aí que eles se juntaram com o SSG. No que se juntaram com essa outra organização, eles se programam para metralhar o protagonista. E aí o protagonista, o que ele faz? Ele finda fugindo, ele faz de tudo para se sair. E consegue escapar pelo menos para baixo, né? Ele consegue chegar lá embaixo e ficar um tempo livre. No fim de tudo, ele foi um idiota, né? Até mesmo ele fala que ele acabou com a própria organização dele. Com essa ideia dele querer ir para a máfia do Porto para realmente salvar a turma, ele acabou fazendo com que todo mundo odiasse ele, mesmo que a turma não soubesse o que estava acontecendo. O Dazai estava ali perto e já tinha calculado tudo que estava acontecendo. E ele começa a dar as dicas para o Shuya e dizer que, olha, Shuya, simplesmente a gente tá aqui para matar todo mundo. A gente sabe que tem duas organizações trabalhando juntas e a gente tem que acabar o mal pela raiz. A gente não pode deixar eles crescerem. E aí isso soa como uma ameaça para o coitado do Shuya. E aí mesmo o Shuya tem que fazer até um acordo com ele para que deixe as crianças livres. Mas no final de tudo, uma coisa interessante é que o Dazai já tinha calculado tudo isso, já sabia, já estava até ligado que no caso não deveria matar as crianças, porque simplesmente ele já tinha calculado e já sabia que o Shuya ia ceder e no caso não ia deixar que as crianças morressem. No fim das contas, o Shuya entra para a máfia do Porto, onde ele recebe as boas-vindas para adentrar na máfia do Porto. O interessante de tudo isso é que no final ele pergunta o que ele precisa fazer para ser um líder. E aí é explicado pelo líder ali da máfia do Porto que um líder, ele além de realmente cativar todo mundo ali, fazer que todo mundo siga-o, ele também se doa e se doa muito pela organização. Ele também lidera, como também é escravo do próprio povo que ele lidera, onde ele tem que sofrer pela organização, passar por barbáries e fazer coisas inacreditáveis para que a organização continue vivendo. No fim das contas, ele entendeu o que lhe faltava, o que ele realmente de fato tem que fazer, que eu acho que ele já é um líder porque ele fez boa parte disso aí, ele se sacrificou pela organização antiga dele. E no fim de tudo, a gente viu um momento bem engraçado, né, que é no caso o Dazai e ele se encontrando em certo momento, quando tá ali cada um com o seu respectivo chefe depois de entrar na máfia. E aí é um momento de maior palhaçada, um brigando com o outro, pau pra todo lado, maior resenha. E temos um final bem legal, eu gostei bastante dessa primeira parte aí da terceira temporada, contando a história do Shuya. Enfim, já foi mostrado que no final disso aí, voltou-se os tempos atuais, não sei quantos anos depois, onde a gente até mesmo vê o personagem escrevendo todo o relatório sobre o que aconteceu na época do Shuya, quando ele estava envolvido com o Arahabaki, e isso só leva a crer que agora a gente vai pular para os tempos atuais, o que está acontecendo de fato, o que vai vir a acontecer na terceira temporada do anime. E caramba, eu tô curtindo muito, tô achando bem legal essa nova temporada, sem falar que a Bonus continua com um bom trabalho, trazendo aquilo que realmente já foi estabelecido na obra e até mesmo deixando do mesmo patamar, nada de baixar a qualidade em si. E é isso aí, galera, se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera, fui!